A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." A leitura é só um verso, mas vamos ficar em pé, né? Para nós lermos todos juntos. Vamos ficar em pé. Daí eu vou pedir para o pastor Valmir vir orar por mim. Sempre chamo um ancião, mas hoje eu tenho um ancião pastor. E ele ora por mim pela mensagem. Logo depois nós lemos o texto. Vamos ler todos juntos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Pastor Valmir. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e com a leitura da tua palavra feita agora. Abençoa o pastor Jorge, que ele possa ter da parte do Senhor uma palavra para os nossos corações, transmitida pelo Senhor, e que ele mesmo, Senhor, possa provar dela. No nome de Jesus, amém. Obrigado. Podem se assentar. Nós estamos na sequência de Hebreus 11 e estamos vendo cada um desses heróis da fé. Iniciamos vendo sobre Abel. Abel foi o exemplo de adoração. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E vemos que o sacrifício dele foi mais excelente porque foi um sacrifício de fé. E Abel demonstra para nós como nós nos aproximamos ao Senhor, a adoração. Como é importante isso. Depois nós seguimos com o exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus. Agora lembra que Enoque, ele fez tudo para agradar a Deus. E andar com Deus e agradar a Deus é a mesma coisa. Se nós andamos com Deus, nós vamos estar agradando a Deus. E observamos que Enoque andou com Deus. E Deus para si o levou. Ele andou tão perto de Deus que um dia, nesse seu caminhar com Deus, ele só continuou. E foi até o céu. Enoque, então, é para nós um exemplo de alguém que realmente andou com o Senhor. Primeiro temos Abel, adorando o Senhor. Segundo temos Enoque andando com o Senhor, agradando o Senhor. E terceiro, hoje nós vamos ver a fé de uma pessoa importante também, não é? Que obedeceu ao Senhor, trabalhou para o Senhor. Hoje de manhã nós tivemos uma mensagem muito boa do pastor Eliseu. É tão bom poder incluí-lo agora junto, cada mês também pregando de manhã. Mas nós observamos Neemias, um homem também que andou com Deus e trabalhou. E hoje o grande exemplo é de Noé, um homem que adorou a Deus, andou com Deus e trabalhou para Deus. Que sequência, né? Esta é a mesma sequência que nós devemos ter no nosso viver. Nós temos que estar andando com Deus, nós temos que estar adorando a Deus, e nós temos também como resultado de andar e adorar a Deus, trabalhar para o Senhor. Eu estava querendo cantar aquela música, mas não vai ser hoje. Crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O fiel obedece, o fiel é obediente. O fiel, ele adora ao Senhor, anda com o Senhor, mas obedece ao Senhor.
De nada adianta você dizer que ama a Deus e não obedece a Deus. Aquele que diz que me ama vai guardar os meus mandamentos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, andar com Deus, adorar a Deus, tem que resultar em obediência. Tem que resultar em trabalho para o Senhor. E é isso que nós observamos em Noé. Temos um versículo muito bonito sobre Noé. Parece que Noé também devia ser arrebatado, mas nós vamos estudar mais na história de Noé e ver que ele não andou com Deus sempre. Mas o resumo da sua história é muito bonita. Em Gênesis 6:9 nós encontramos eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus. Eu vou convidar a congregação toda a dizer só essa última frase. Eu vou falar o versículo e vocês falam a última frase. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus. Maravilhoso, né? Noé andou com Deus, obedeceu a Deus. E essa sequência também tem que ser seguida na nossa vida. Nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que andar com o Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor. E hoje nós, se você tem o seu boletim, você pode seguir no boletim. Eu também só tenho a anotação do boletim hoje. Mas eu fiz ela para preencher as lacunas antes, senão na hora eu ia esquecer das lacunas. Então eu tenho as lacunas aqui preenchidas. A obediência de Noé. Primeiro nós observamos a obediência de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Veja aqui, meus irmãos, que Noé foi instruído pelo Senhor. E cada um desses heróis da fé receberam instruções do Senhor. E Noé recebeu umas instruções muito difíceis de seguir. Ele era para construir uma arca num lugar onde que não existia nenhum mar, nem um lago, nem um rio, nada. No meio da Mesopotâmia ali, ele ia construir essa arca imensa, a qual ele levou 120 anos para construir. Ele era para obedecer. E ele obedeceu. Sabemos que o que o Senhor quer de nós é a operosidade da nossa fé. Fé que age. E Noé teve esse tipo de fé. Foi instruído por Deus, portanto. A primeira parte que nós vemos que ele recebeu as instruções diretamente do Senhor. Mas em segundo lugar, notamos que ele foi temente a Deus. Como é importante sermos tementes a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Noé era um homem temente a Deus. Ele obedeceu a Deus porque ele temia a Deus. Sabe, não faz mal termos um certo temor no sentido de reverência. O temor, esta reverência, é muito importante em nossa vida. Muitas vezes você fala assim, mas esse temor é errado, né? Eu tenho que fazer por amor, não por temor. As duas coisas andam juntas. Nós temos que ter amor e temor. E quando temos temor, vamos ter o amor. E vemos como que é importante ser uma pessoa temente a Deus. E Noé era temente a Deus, tanto que ele construiu uma arca. Agora levou muito tempo e muito trabalho. Todos achavam que Noé era louco. Lá estava Noé, você imagina, primeiro ano dele trabalhando ali, trabalhando. E ele deve ter conseguido pessoas para ajudar. E enquanto ele trabalhava, o que ele fazia? Pregava. Vai vir dilúvio sobre a terra, vai chover como nunca choveu sobre a terra.
E eu imagino o pregador Noé durante o primeiro, o segundo ano, ele está lá animado, pregando, vai chover, vocês precisam se arrepender. E nada. Nenhuma pessoa se arrepende. Passa 10, passa 20. Ah, se eu fosse um missionário com 10, 20 anos de ministério, sem nenhum fruto, não sei não, viu? Acho que as coisas mais gostosas do ministério é ter fruto. Mas não teve fruto. Tem tantos exemplos de missionários. William Carey foi um que foi para a Índia, pregou durante todo o seu ministério, traduziu a palavra de Deus e não viu frutos do seu trabalho. Mas os frutos vieram depois. A palavra de Deus foi traduzida e assim o povo depois que seguiu e os missionários que seguiram usando aquela palavra levaram pessoas a se converter. Mas com Noé não, ele pregou 120 anos ali, perseverando, pregando e o povo zombando. Vamos supor que Noé era careca, né? Aquele careca, né? Já estava lá, você está ficando louco! Você está ficando louco! Construir aqui uma arca no meio. Mas pegou gente para ajudar. Eu creio que só sua família não deu conta do recado, não. Não diz isso nas Escrituras. Mas os ajudantes só quiseram, como muitas vezes, receber o dinheirinho, a maneira que era recompensado naquela época, mas não atenderam a mensagem de Noé. O pregador da justiça, ele continuava pregando a justiça, continuava pregando que dilúvio viria sobre a terra e ninguém, durante 120 anos, atendeu. Então nós observamos como Noé foi perseverante. Mas sabe de uma coisa? É bom nós sabermos, voltando lá, ainda não é isso aqui não, viu? Salvação da sua casa. Volta lá para o texto. Já está nas dimensões, eu vou já falar sobre isso. A salvação da sua casa. Estamos no primeiro ponto ali, tá certo. O importante é que a sua casa foi salva. O importante é que entrou junto na arca, pelo menos a sua família. Irmãos, a família é a coisa mais preciosa que nós temos. E se nós sabemos que as pessoas não atendem, pelo menos não teve nenhum filho que falou, não vou entrar não é, você está ficando caduco mesmo. Acho que as pessoas ali têm razão. Mas não, todos eles entraram junto com Noé na arca. E devem ter ajudado Noé também em todo o serviço que teve dentro da arca para cuidar de todos aqueles animais. Mas agora observamos em seguida alguns detalhes sobre esta arca. Vou convidar vocês para lerem comigo em Gênesis 6. Agora sim. Alguns detalhes que falam das dimensões da arca. Essa arca era imensa. Quantos aqui já andaram em navio aqui? Navio? Algumas pessoas. Esses grandes transatlânticos podem até chegar a ter essas dimensões. Mas as dimensões aqui, antes de ler o texto, deixa eu só me referir. É lógico que tem variações nas medidas de cúbito. Então, quando fala dos côvados, algumas versões vão talvez dar alguma pequena diferença. Mas, resumidamente, olhamos aí ao tamanho da arca. A arca tinha um comprimento, colocando em nossas medidas, de 133,5 metros. Vocês podem imaginar, cada quarteirão desse é 50 metros, né? Então são 3 quarteirões praticamente. É o tamanho dessa arca. Os maiores transatlânticos têm essa medida, chegam a ter, e seguem mais ou menos as mesmas proporções nas medidas. Isso que é tão interessante que a medida da arca tinha 133 metros de comprimento, vamos arredondar para 133, 23 metros de largura. Aqui nós temos o quê? 12, é o dobro disso aqui de largura. 23 metros de largura. Agora olhando também na altura, a altura era de 14 metros.
A altura pode ser comparada com um prédio de 4 andares. Então vocês podem imaginar o tamanho da arca. Aqui também, comparando, daria para colocar 12 ônibus enfileirados, para dar a dimensão toda de comprimento da arca. Daria para colocar 24 carros enfileirados. Agora vocês estão vendo que nem nos ônibus, nem nos carros não chega no tamanho total. Então essa era a extensão desta arca. Era enorme. E você pode pensar em todo o trabalho que isto deu. Vamos lá em Gênesis 6. Gênesis 6 nós temos, a partir do verso 5, a descrição. Viu o Senhor... Vocês estão comigo? Deixa eu dar uns minutinhos para todos acharem. Eu tomo água. Amém. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, as aves do céu, porque ele se arrepende porque me arrependo de os haver feito. Porém, agora veja Noé. Noé achou graça diante do Senhor. E aí vem o versículo 9 que eu já destaquei. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E agora vem as instruções. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então era fazer esta arca e era para calafetar ela com esse betume, impedindo os vazamentos da água. Desse modo farás. E aí vem as dimensões em côvados. De 300 côvados será o seu comprimento. Nós falamos 133, mais ou menos, 0,5 metros. 300 côvados será seu comprimento. De 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta será colocado lateralmente. Só uma porta ali. Colocado lateralmente. Farás pavimentos na arca, embaixo, um segundo e um terceiro. Mesmo que tinha espaço para 4, são 3 pavimentos que são mencionados aqui. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Família salva, porque entrou na arca. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para que conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti e para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo e ser-lhe-á para alimento a ti e para eles. Veja quanto trabalho que eles tinham que ter. Assim fez Noé
consoante tudo que Deus lhe ordenara. Noé, divinamente instruído por Deus, obedeceu. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E junto com a salvação da sua casa, todos esses animais que entraram na arca. Ele obedeceu. E vemos então a importância da obediência. Aqui nós colocamos também uma comparação com o avião e com o barquinho. Olha o tamanho da arca em comparação com um avião, com um pequeno barco. E as medidas também colocadas aqui. Eu tenho só mais um slide, eu ainda não visitei. Mas nossa próxima visita nos Estados Unidos nós vamos visitar. Não sei se alguns dos americanos aqui já visitaram. Mas já tem uma arca de Noé. Eu acho que é em Cincinnati, né? Cincinnati? É perto de onde nós sempre temos um ministério, a Igreja Bíblica Independente. Dessa última vez nós fomos, é Cleveland, né? É Cleveland, Ohio, não Cincinnati. É perto de Cleveland, porque a cidade nossa é bem na divisa que nós vamos. Da última vez nós visitamos um museu de ciência. E alguns me perguntaram sobre esse site, sobre Answers in Genesis, respostas em Gênesis. Se vocês querem pesquisar sobre essa arca, ela foi estreada 2 anos atrás, quando nós estávamos lá, nós não tivemos a oportunidade de visitar. Mas parece que o Fantástico fez um relatório sobre isso. Eu não cheguei a clicar para ver o relatório como foi feito, mas foi feito um relatório mostrando a Arca de Noé refeita em todas as suas dimensões. Imaginem como que é grandiosa. Mas vamos continuar aqui em nosso texto. Temos primeiro a obediência de Noé. Segundo, a condenação de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, aparelhou, ele obedeceu, fez esta enorme arca para a salvação da sua casa. Mas aí vem a parte da condenação. Porque aquelas pessoas que ficaram ali zombando de Noé durante todos aqueles 120 anos, chegou a hora da condenação. Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso, o juízo. E nós podemos pensar e imaginar quando chegou o dia final, quando a arca estava completa, quando todos os animais já tinham entrado na arca, diz que o Senhor fechou a porta. A família estava dentro, mas a porta foi fechada. No momento que a porta é fechada, acabaram-se as oportunidades para as pessoas. E nós sabemos que isso é tão comparado com hoje, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Hoje as portas estão abertas, a mensagem de salvação está sendo pregada, mas vai chegar uma hora que a porta vai ser fechada. Não vai ser dilúvio, mas vão vir tribulações, fogo e muita tribulação que virá sobre toda a terra. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Mas aí nós observamos que não foi apenas para a salvação de sua casa, mas também para a condenação de todos aqueles que não entraram. Veja no versículo, se você tem ele no boletim, está assim: aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. A arca que era ser para a salvação, se tornou para a condenação. Noé tinha avisado sobre o juízo que viria, continuou pregando durante aqueles 120 anos. E quando veio, vocês imaginam, lá estavam aqueles homens, tudo em volta, zombando ainda de Noé. E um deles era careca também, não era só Noé. De repente, caía o primeiro pingo de água na cabeça. Ele olha para cima, começa a cair. E daí, de repente, abrem-se as comportas do céu e um dilúvio cai sobre a terra, que vai encher toda a terra. Nós acreditamos que o dilúvio foi universal.
foi pelo mundo inteiro. Por isso que demorou tanto tempo, 40 dias de chuva, depois mais 40 dias para secar, para poder sair. Todo esse tempo foi lá dentro, Noé e sua família, cuidando daqueles animais e se alimentando também. Mas observamos que ele foi obediente, mas aí veio a condenação para o mundo. Irmãos, nós também temos certeza que a condenação vai vir a este mundo. A ira de Deus está assim, quase para derramar. Vai chegar a hora que o cálice de Deus vai derramar. Durante a tribulação, esse cálice vai derramar. Virá fogo sobre a terra, e virá destruição sobre a terra. Mais de metade da população da terra vai ser dizimada. O juízo vem. O Senhor é bom, mas Ele também é justo. Atentai para a bondade e para a severidade de Deus. Noé avisou sobre o juízo que viria, e ele pregou durante aqueles 120 anos, e o juízo veio. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele condenou o mundo, mas ele e sua família, diz especificamente ele, podemos ir para o terceiro, ele foi justificado, a herança de Noé. Ele foi o primeiro que é mencionado como herdeiro da justiça. Aí nós temos a herança de Noé, ele foi o herdeiro da justiça, herdou a justiça que vem pela fé. Muitas vezes nós sempre destacamos Abraão, e nós vamos estar falando sobre Abraão logo. Abraão, o pai da fé. E ele, sem dúvida, é o pai da fé, como o pai de uma nação. Mas Noé já é para nós o primeiro que foi justificado pela fé. Hoje Ricardo leu para nós o texto de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só tem uma maneira de ser justificado. Justificado, pois, mediante a fé. Noé teve fé e ele foi justificado. Noé teve fé e ele herdou a salvação. Ele foi o primeiro que é mencionado, se tornou um herdeiro. E nós também, pela fé, se tornamos herdeiros. Nós se tornamos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por obras. Obras não salvam. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu faço, não passa de trapo de imundícia. Diz lá Isaías 64:6. Todos vós sois como imundo, e todas as vossas justiças como trapo de imundícia. Nós não podemos fazer nada para recebermos salvação. Salvação é dado de graça, recebemos pela fé. E Noé é esse exemplo para nós. Mas também nós sabemos que o juízo de Deus está prestes para vir nesse mundo. Estamos vivendo em dias semelhantes aos dias de Noé. Como diz na palavra de Deus em Mateus, nos evangelhos, como foi no dia de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Assim foi no dia de Noé, até que Noé entrou na arca e sua família, eles foram salvos, mas o mundo todo foi julgado. Assim também na volta de Cristo. Hoje também tem aqueles que estão zombando, como zombavam de Noé. Aonde está a volta do Senhor? Todas as coisas permanecem assim como estavam no começo. Ficam perguntando, clamando, mas o Senhor diz que Ele não retarda a sua volta, como alguns a julgam demorada. Antes Ele é longânimo para convosco, esperando que mais pessoas possam se arrepender e vir a crer em Jesus. Finalizando, temos uma comparação bonita para terminar. Na conclusão, eu coloquei o terceiro exemplo de vida de fé de Noé. Nós já vimos Abel, a vida de fé. Enoque, o andar da fé. Noé, a obediência da fé.
Abel e Enoque, o andar com Deus. E agora Noé, o trabalho para Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a mensagem de amor. Lembra dessa música? Quero eu cantar, orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. E essa sequência tem que estar presente em nossa vida. É uma sequência de, primeiro, adorar, exemplificado em Abel. Segundo, andar, exemplificado em Enoque. E terceiro, trabalhar, exemplificado em Noé. O Senhor está à procura de pessoas assim, viu? Prontas a ser verdadeiros adoradores, pessoas que andam, que agradam a Deus e pessoas que trabalham para Deus. Que o Senhor possa aplicar esta mensagem aos nossos corações. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esse grande exemplo de Noé. Obrigado que Noé, divinamente instruído pelo Senhor, obedeceu, aparelhou aquela arca para a salvação de sua casa. Obrigado por esse exemplo de fé, de obediência. Mesmo nós sabendo que ele pregou com tanta persistência, perseverança, sem resultados, mas ele foi obediente ao Senhor. Ó Pai, dá-nos dessa mesma obediência. Faça que nós possamos ser pessoas que creem de verdade, porque aqueles que realmente creem vão obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.